invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o sempre neutro Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que não rotula ninguém, Rebeca Maia. Gostei. Eu tento. De vez em quando eu não consigo não, mas eu tento. Juro que eu tento. E ela que lidera com intenção positiva sempre, Margarida Dias. Olá, Rodrigo. Olá, Rebeca. Muito bem. Muito bom ter vocês aqui com a gente de novo. Mais um episódio aqui do TPS. Estamos chegando aí no final do ano e a gente sempre dá uma paradinha no fim do ano. Então logo tá chegando o momento dessa paradinha, dessa pausa. Então aproveitem o finalzinho do ano para compartilhar esse podcast com mais pessoas. Se você está caindo aqui agora, nunca ouviu o Talentos para o Sucesso na sua vida, aproveita agora para assinar a gente. Independente da plataforma que você tiver, tem sempre aí um botão inscrever-se, subscribe. Como que chama em Portugal o botão de se inscrever? Mas é inscrever mesmo? Seguir, acho eu. Agora fiquei na dúvida. Deve ser seguir. Tem sempre, enfim, acha um botão aí para você seguir a gente, que assim vai chegar sempre aí no seu feed de podcasts o episódio novo, que sai toda semana aí do Talentos para o Sucesso. Se você já nos segue, você pode então compartilhar esse episódio. Eu quero agradecer vocês por nos compartilhar tanto, daqui a pouco eu vou contar por que eu estou dizendo isso, mas isso não dá o direito de vocês pararem de compartilhar. Continuem compartilhando, enviando para todo mundo aí, compartilhando nas suas redes sociais, ajudando a gente a atingir mais pessoas. E se você já nos segue, já nos compartilha, ou seja, você gosta bastante da gente, então vale a pena nos apoiar lá no apoia.se/TPS. Tem um QR Code aí na tela em algum lugar que você pode apontar a câmera do teu celular, ou então aí na descrição do episódio você tem o link, o endereço, onde você clica e vai lá para o Apoia-se, e lá você pode nos ajudar, nos apoiar. E o que é mais legal é que, ou seja, ou melhor, o que também é legal é que você, quando nos apoia, além de nos ajudar a manter o podcast existindo, você ganha uma série de benefícios, como, por exemplo, o direito de pedir episódios. Então, se você quer, por exemplo, que a gente fale de os seus 2 primeiros talentos, olha que legal. Eu quero entender como que o meu primeiro e meu segundo talento se conectam e eu trabalho na área de vendas. Então, a gente vai fazer um episódio falando disso, olha que legal. É só pedir que a gente faz. E isso é tão verdade que a gente está interagindo sempre com os nossos ouvintes, e eu trouxe algumas informações aqui, algumas interações que aconteceram. A gente lá no episódio 153, o episódio sobre prospecção de serviços, eu perguntei se vocês trabalham diretamente com vendas. 42,9% dos ouvintes trabalham diretamente com vendas e 57,1% não trabalham com vendas. No episódio 147, onde a gente falou do tema excelência, eu perguntei quem tem o tema excelência entre os dominantes e 75% dos nossos ouvintes têm o tema excelência entre os dominantes. São excelentes, hein, Beca? São excelentes, olha aí. Você tem, Margarida? Provavelmente fui uma das ouvintes que respondeu Boa. que sim, que tem excelência. Em quinto. E eu, então, estou nos 25% que não tem excelência entre os dominantes. Tá, ali são 25% dos ouvintes que não têm excelência entre os dominantes. Depois nós tivemos uma mensagem da Carol, a Carol lá no Spotify, no episódio 153, Talentos de Prospecção de Serviços. A Carol disse o seguinte: olá, adorei o episódio, anotei tudo para colocar em prática. Trabalho com doces personalizados, algo bem específico. Quais dicas vocês me dão para prospectar esse tipo de produto? Excelente pergunta, Carol. A gente vai sim fazer algum episódio respondendo as suas perguntas. Por hora,
se você quer a resposta mais rápida, apoia a gente, pede lá e a gente tem que fazer. Como você não é apoiadora, a gente vai responder sim, mas a gente faz um episódio aqui depois específico falando sobre prospecção de produtos personalizados. Aí eu posso trazer a minha esposa, por exemplo, que faz isso também, trabalha com produtos personalizados, para contar um pouco de como ela prospecta. Então, mantenha aí a sua assinatura do Talentos para o Sucesso, que logo, logo chega aí no teu feed um episódio com essa resposta. Temos também uma mensagem do Lipe Pérez, lá no episódio 147, Talentos de Excelência. Olá, Rodrigo, gostaria de ouvir sobre ideativo. Um grande abraço. Lipe, eu também adoraria ouvir sobre ideativo, porque é o meu talento número 7, é o meu 7º talento. Então, vamos sim fazer um episódio sobre ideativo. Também quero lembrar que se você quiser cortar fila, é só nos apoiar lá no Apoia-se e aí você pode cortar a fila e pedir o seu episódio lá. Então tá aí alguns comentários bem interessantes aí que eu colhi lá nas nossas redes. E também, para terminar, quero falar do Spotify. Spotify todo ano manda o tão esperado, tão esperada... como é que chama isso aqui mesmo que eles fazem? Retrospectiva, né? Eu acho que é retrospectiva. Retrospectiva, isso. A retrospectiva do Talentos para o Sucesso do Spotify. E a gente teve números muito legais, então a gente quer agradecer vocês. Não vou passar todos aqui, mas a gente aumentou em número de streamings em 32%, aumentamos em 62% os seguidores, criamos mais conteúdo, 40% a mais de conteúdo comparado ao ano passado. E aqui tem uma coisa que eu gostei bastante. Nós estamos nos top 10 podcasts de quase 500 ouvintes, no top 5 de quase 400 ouvintes e no top 1 somos o podcast mais ouvido de 134 ouvintes. Eu sou uma dessas 134 Eu pessoas. também sou. Eu ouço meu podcast sempre. Eu termino de gravar, eu ouço várias vezes enquanto eu estou editando e quando vai pro ar eu ouço de novo para dar um view, não é um view, né? Mas enfim, ser um dos ouvintes, dar um play lá, né? Eu aproveito toda vez que eu tô indo, eu atendo um cliente numa outra cidade aqui perto, e aí toda vez já é certo, toda quinta eu tô lá nesse cliente e aproveito para ouvir nosso podcast no caminho. Então já dá ali. Olha que legal. É muito mais rápido, né? É muito mais rápido. Exatamente. Aproveitem vocês também aí para ouvir nessas situações. Mas são 134 ouvintes que estão no top 5, podem nos apoiar. Pô, olha que legal se a gente tivesse esses 134 apoiadores, como a gente poderia fazer muita coisa legal aqui para vocês. Olha isso aqui que legal. 79% dos nossos ouvintes descobriram a gente esse ano. 79% dos ouvintes. Tá? Então isso a gente deve a vocês que estão compartilhando o podcast aí, trazendo mais ouvintes para a gente. Quanto mais vocês compartilham, mais gente ouve. Quanto mais gente ouve, mais o Spotify coloca a gente lá como recomendação. Tivemos conquistas importantes esse ano. Então, nossa, esse número reflete muito, né, o nosso crescimento esse ano. Então, a gente tem que comemorar. Eu sempre gosto. Em algum episódio aí que a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre isso. E a gente quer fazer isso junto sobre comemorar. Comemorar, né, as vitórias. Então, a gente quer comemorar aqui junto com você. Então, aproveitando, eu acho que a gente pode colocar uma enquete que tal, Rodo. Como é a forma, qual é o tema aí que o pessoal quer que a gente traga? Um tema de comemoração. Muito legal. A gente foi ouvido, nós somos ouvidos em 13 países. Olha que legal. E aí, olha só, a gente foi muito recomendado. A maior parte dos nossos ouvintes recomendam os nossos episódios pelo WhatsApp. Então, isso é muito legal. Olha que bom. Continuem fazendo isso, mandando para pessoas que vocês gostam, que vocês querem que ouça. O episódio nosso que foi mais compartilhado foi o episódio State of the Global Workplace, e tá chegando logo logo aí o mês do State of the Global Workplace 2024. Então, fiquem ligados aí que quando sair o relatório novo da Gallup, a gente traz para cá. Agora, olha esse número, Beca e Margarida. A avaliação do nosso podcast de 0 a 5 é 5, na média. Uau! Nós temos uma avaliação média, nota 5.
Cara, isso me deixou muito feliz. A gente faz isso aqui para vocês, então é muito gostoso ouvir isso, ver esses números. Vocês participaram muito das nossas enquetes. Nosso podcast cresceu 32% esse ano. Quem nos segue ouve mais episódios do que quem cai ali de paraquedas e tal, e enfim. Então, vale a pena quando compartilhar o episódio, pedir para a pessoa, ó, se você gostar, segue o pessoal lá que vai chegar mais episódios para vocês. Então, isso ajuda também, não só a gente a continuar crescendo e fazendo episódios, mas ajuda lá a pessoa com quem você compartilhou a adquirir mais informações. Esse episódio de hoje, então, teve uma introdução mais longa, porque todo ano a gente faz essa retrospectiva aqui, agradece vocês, e esse ano não foi diferente, então, meu mais sincero obrigado aí para vocês, vocês fazem com que o nosso ano seja gostoso, e ano que vem tem um monte de coisa nova aí que a gente está planejando para vocês continuarem com a gente. Agora, vamos para o nosso episódio. Nós vamos falar de um tema que a Margarida sugeriu e que eu acho muito legal. A gente fala de tanta coisa interessante aqui, tanta coisa legal, que às vezes a gente deixa de falar de coisas básicas, que são muito fundamentais ali, pilares da metodologia, e a gente acaba não falando, porque é muito assunto para falar, gente. Então, a gente vai falando conforme vai dando aqui, né? E a Margarida sugeriu que a gente falasse sobre o que a Gallup chama de 5 princípios orientadores, ou 5 princípios de orientação dos pontos fortes. Por que esse tema veio na sua cabeça, Margarida? Por que você acha ele importante? Por que você acha útil que quem está ouvindo entenda, conheça esses princípios? Como eu estava a dizer até no início do episódio, eu fui primeiro ouvinte deste podcast. Como coach de pontos fortes, sendo ouvinte do podcast, eu acredito que, apesar de já todos saberem perfeitamente estes 5 princípios, o relembrar da base ajuda muito no nosso dia-a-dia, porque perde-se de alguma forma, e os exemplos que podemos dar, acredito que para outras pessoas do público que não sejam coaches e que nunca ouviram falar, e que por acaso até podem ter os resultados da Clifton Strengths por algum motivo, por exemplo, pode fazer a diferença terem esta noção de, no fundo, isto é o como utilizamos esta ferramenta, não é? Estas são a base para isso, para podermos usar e aplicar esta metodologia da melhor forma. Sem eles, pode ser outra coisa qualquer, quase. Mas isso só serve para quem é coach? Esses princípios só servem para quem ou é coach, ou é formado na metodologia? E quem, sei lá, de repente é um líder, ele pode se valer também desses princípios de alguma forma? Total, esses princípios servem para todos, né? E ouvindo, quando a Margarida trouxe esse tema, eu lembrei muito de um grupo que eu atendi na semana passada, né? Eu falei fiz um programa de pontos fortes para um grupo e a gente falou sobre esses princípios e foi muito bacana, né? E eu lembro justamente, Rô, você perguntou aí para o líder, né? Eu lembro da expressão do líder quando eu falei dos princípios, que é justamente quebrar essa parte, principalmente, né, não tem jeito, quando a gente vê o nosso resultado, acho que a primeira coisa que vem na discussão do grupo ou do próprio líder é procurar né, o que tem ali no grupo e trazer talvez, né, um aspecto né, quando a gente vai falar aqui de rótulos ou tem um talento que é melhor do que o outro, teve um talento que não apareceu, então vem sempre esse pensamento, né? E aí, quando você vai trazendo esses princípios norteadores, gente, o talento é neutro, o talento, né, que a gente vai falar um pouco sobre cada princípio, a gente não tem que colocar rótulos, né, de acordo com o talento. E aí vai quebrando aquela expectativa que tem inicialmente, né? Então, vai trazendo um processo, inclusive, de dizer assim, poxa, não é realmente como outras metodologias, outros assessments, que traz muito essa parte do rótulo muito forte, né, dessa parte né, do que a gente precisa para cada área, não. Inclusive, e aí eu fiz uma atividade com eles que vocês conhecem também, que é o mapa de talentos, que acho que quebra mais ainda essa perspectiva de que você pode usar qualquer talento em qualquer domínio. Tem um domínio prevalente de talento, utilizar
o talento para execução, para influência, para relacionamento, para o pensamento estratégico. E, inclusive, teve uma dúvida, né, de uma das pessoas que trouxe, poxa, eu não acredito que eu estava fazendo para uma área financeira, né? Então, você imagina que todo mundo estava procurando o domínio estratégico, não tem jeito. A área financeira, cada área tem um domínio lá que prevalece, né? E aí teve uma das pessoas dessa equipe que falou, eu fiquei surpreendida, eu não tenho nada do estratégico, eu fiquei arrasada, né? Então vem esses sentimentos. E aí foi quando eu comecei a trazer os princípios norteadores, e aí vai quebrando esse pensamento de que está para além, né, do que realmente tem do rótulo ali, que ele é neutro, tá? Então não tem um melhor do que o outro, porque às vezes a gente tem essa expectativa, quando a gente olha lá estratégico, todo mundo quer ter um, né? Vem aquela coisa, tem alguns O talentos, nome direciona um pouco isso, né? direciona um pouco, mas cada talento tem a sua riqueza, né? Cada talento tem tem a sua força, né? E também tem o seu ponto cego. Então é muito bacana, assim. E para o líder, principalmente, assim, eu vi como muito direcionador para ele também, até de como lidar com a equipe. Quero aproveitar para tirar uma curiosidade, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, é que parece que nos repetimos muito sobre estes princípios quando estamos a passá-los para uma equipa, para uma pessoa. Eu às vezes tenho a sensação, eu lembro-me que da última vez disse algo do género, eu sei que eu já disse isto antes, porque eu vi na cara de alguém a dizer outra vez com isto. Eu disse, mas eu também sei o quão importante é lembrar disto e que é sempre alguém que não ouviu da primeira vez. Então eu prefiro passar por repetitiva do que deixar a oportunidade destes princípios não estarem lá. E você sabe, Margarida, isso que você estava dizendo, que às vezes as pessoas erram nesses princípios, e a gente vai falar, tá, pessoal, cada um deles, fiquem tranquilos, mas às vezes as pessoas erram sem perceber. Eu já tive casos da pessoa vir falar para mim sobre um dos princípios, tentando dar um exemplo do que seguir esse princípio, e o exemplo era o oposto total do próprio princípio. Daqui a pouco eu conto exatamente, mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: às vezes a pessoa acha que é repetitivo, mas se repetindo as pessoas ainda pecam desse jeito, imagina não repetindo. Então são princípios muito importantes. Bom, vamos lá, vamos falar que princípios são esses. São 5 princípios, eu vou ler os 5 e depois a gente vai abordar um por um cada um dos princípios, dando exemplos e tudo mais, tá? Então, o primeiro é temas de talento são neutros. O segundo é temas de talento não são rótulos. O terceiro, que eu amo, é lidere com intenção positiva. O quarto é as diferenças são vantagens. E o quinto, as pessoas precisam umas das outras. Vamos começar então pelo primeiro. Temas de talento são neutros. Sim, eu costumo explicar assim de uma forma sucinta. Eu costumo dizer, quer dizer que por teres este tema de talento, podes ter certos comportamentos que te podem beneficiar ou atrapalhar. Normalmente é assim a minha explicação mais rápida. Eu sou um pouco mais agressivo, mas eu quero ouvir a Beca primeiro. O que você enxerga, Beca, dessa frase? Como é que você transmite ela de uma maneira inicial? Eu gosto de trazer essa perspectiva, né, da gente sair do ponto de comparação. Então, eu sempre trago essa perspectiva, né, neutro, porque a gente não tem que se comparar com o outro, nem comparar talentos. Então, eu falo nessa perspectiva, né, porque a gente acaba vindo de um sistema muito comparativo, né? Então, acho que quebrar isso de cara é importante. Então, em times, quando eu estou trabalhando em times, principalmente, eu trago logo de cara isso. Aqui a gente não dá para se comparar nem comparar talentos. E outra perspectiva do neutro também, que eu entendo, é sobre a perspectiva que é um pouco do que Margarida trouxe, que é, não adianta você ter talento se você não usa ele. Então, ele é neutro no sentido também de ação. Ele só vai funcionar se você usar. Então, eu trago essa perspectiva do neutro também, né, no sentido de uso. Então, você ter não funciona nada. Você ter esse relatório de saber que tem, isso é o primeiro passo, mas assim, não quer dizer nada. Agora, o que você está fazendo com o que você tem, aí sim. Né? O neutro no sentido de uso mesmo, então eu trago também essa perspectiva. Eu costumo explicar esse princípio assim, ó. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma devolutiva
com uma pessoa, e quando eu fui explicar esse item, eu disse para ele assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Um martelo é bom ou ruim? Aí ele não entendeu a pergunta. Ele falou, como assim? Não tô entendendo. Eu falei, o martelo, tem lá o martelo. Se você fosse classificar num filme, o martelo era o herói ou o vilão? É bom ou ruim o martelo? Depende. Eu falei, exato. Eu falei, você pode fazer coisas boas com o martelo? Ele falou, eu posso construir uma casa com martelo, por exemplo, uma mesa, sei lá. Eu falei, tá, mas você também pode matar uma pessoa com martelo. Ele falou, é. Eu falei, mas o martelo é ruim? Não, o martelo não é nada, o martelo é neutro. Né? Positivo ou negativo é o que eu faço com o martelo. Posso usar o martelo para pregar um prego, posso usar o martelo para matar uma pessoa. Talentos são um martelo. Ele tá ali, ele é neutro, ele não é bom nem ruim. Se eu usar ele para o bem, ele vai ser bom. Se eu usar ele para o mal, ele vai ser ruim. E isso é muito legal porque, por exemplo, nessa devolutiva de hoje, a pessoa com quem eu estava falando tinha contexto em primeiro. E aí ele contando assim, eu sempre olho para o passado, para tomar decisões, para pensar como é que eu vou agir e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, então, mas isso de vez em quando me atrapalha. O que eu posso fazer para parar de ser assim? E é aí que está o problema. Ele está olhando para o contexto como se fosse algo ruim, né? Porque eventualmente atrapalha, ele começa a olhar como se aquilo fosse ruim. E aí o que eu costumo dizer nessas horas é, tá bom, se você tá saindo na rua hoje e dando soco na cara das pessoas desconhecidas na rua, a solução não é cortar sua mão e jogar fora. Né? A solução é parar de dar soco. Sim, sim. A mão é útil, né? Então, a mão em si, ela não é boa nem ruim. Ela é neutra, mas ela pode estar sendo usada de maneira ruim. Você trouxe aí essa perspectiva e eu me lembrei, nem estava lembrando desse exemplo, mas ontem eu participei dessa semana, na verdade, eu fui convidada para falar sobre talentos, a perspectiva de talentos para pessoas que tinham tido, né, burnout. Então, eu fui convidada por um grupo, né, que é Vencendo Burnout, e aí eles me convidaram para falar, na verdade, sobre gestão de carreira. E aí um dos pilares que eu coloquei foi a parte, né, de talentos e pontos fortes. E impressionante como, conhecendo a história das pessoas que participaram desse workshop, eu percebi que, ao mesmo tempo que o ponto forte, né, o talento delas podem ajudar elas, inclusive a encontrar novos caminhos para a saída desse adoecimento, foram em alguns momentos esses pontos fortes que fizeram elas adoecerem, o uso excessivo desse talento. E eu tive esse insight na hora, né, e falei sobre isso. Eu não tinha pensado, assim, apesar que a gente fala sobre esforço, né, sobre esgotamento, só que a gente fala muito mais da perspectiva, pelo menos eu falava muito mais na perspectiva de você usar um ponto fraco e ter que usar isso no seu dia a dia, um ponto menor lá, e trazer um esgotamento emocional do que o uso do seu excessivo do seu talento. E eu percebi assim, que isso era comum ali daquele grupo. As pessoas eram tão boas em determinadas áreas que elas eram extremamente requisitadas naquele talento, e isso fez elas esgotarem e ultrapassarem o limite delas. E isso é muito sobre essa questão do talento neutro. Então, o problema não está no uso do talento. E aí, quebrar esse paradigma foi muito importante nesse grupo que eu participei. Por quê? Porque eles não queriam, eles estavam num extremo tão grande que eles não queriam nem usar mais. Não quero fazer nada que use. Né? Teve uma pessoa mesmo que me chamou a atenção, que ela era muito no processo, né, de adaptação, então ela tinha adaptabilidade muito alta. Só que ela utilizou muito esse talento num processo que esgotou ela, que ela falou assim, eu não quero usar mais, eu não quero nada que me faça pensar, nada que me faça organizar, nada que me faça pensar em mudanças. E eu falei, peraí, né? Não é no excesso que você vai utilizar, não é o problema não está no talento e no uso dele, mas é nesse excesso. E aí isso fez uma virada de chave, inclusive, no pensamento dessas pessoas. Então, você contando aí me fez lembrar dessa vivência que eu tive essa semana. O talento é neutro, mas se você utilizar também, você subutilizar, você está tirando a potencialidade, né, de usar uma potencialidade dele, mas você também extrapolar o seu limite usando ele também pode te causar adoecimento, inclusive, né, emocional e mental. Então, ele é neutro, não é ele que está causando, né? Exatamente. Uma frase tão simples e eu acho que faz todo sentido que seja o primeiro dos 5 princípios orientadores, porque
é este, e até os exemplos que vocês trouxeram são perfeitos para percebermos isso, é o que obriga a que a pessoa se responsabilize pelo próprio processo, pela forma como utiliza. A partir daí, não é? Já não é um atestado, o relatório, já não é mal utilizado nesse sentido, mas principalmente obriga a que a pessoa se vai responsabilizar como é que vai usar isso. E outra coisa que eu acho que é a minha conexão, que está aqui mortinha por fazer esta ponte, é que no mundo do desenvolvimento pessoal ouve-se muito o clichê sobre o lado sombra, que é preciso saber aceitar o lado sombra. E aqui fica tão claro, não é? Ou seja, como é por eu ter aquelas características que eu gosto tanto, que também tenho esta característica que às vezes me pode atrapalhar ou que me faz ter um desconforto em certas situações, seja o que for. Mas a partir do momento em que isso está agarrado às outras características, não é? Que eu só tenho este porque também tenho aquele, fica muito mais clara para mim essa frase, não é? De que só existe sombra na luz, no escuro não há sombra, não é? É preciso haver luz para haver sombra, e isso às vezes é tão repetido e todos já lemos essas frases, mas para mim os talentos são neutros, abriu-me os olhos para entender essa frase de uma forma muito mais profunda, até com exemplos meus, por exemplo, o meu relacionamento em segundo. Eu, quando estava a fazer o GGSC, tinha lá uns trabalhos de casa, que era olhar para os cartões de insights, incluía essa parte. E a barreira ao talento que está lá nos nossos cartões do relacionamento é a palavra panelinha. E apesar de eu ter vivido no Brasil durante 1 ano e meio, eu não fazia a menor ideia do Muito que bom, muito ele bom. dizer com panelinha. Eu fiquei, panelinha, panelinha. Então fui perguntar, os meus colegas amavelmente explicaram-me que era grupos fechados e eu tenho uma ficha. Ou seja, eu nunca me tinha apercebido disso até como algo que me poderia atrapalhar assim tanto. Mas eu totalmente identifico-me 100% com panelinha, eu sou panelinha. Hoje em Muito dia, bom. adulta, consigo gerir ou disfarçar ou até comunicar de forma a ser algo negociável, mas vieram-me à mente as discussões que eu tinha com uma amiga próxima que hoje sei que tem inclusão nos top 5. Então ela trazia pessoas de fora para coisas E você não queria. combinar e eu nunca queria. Não, eu Me quero identifico misturar. muito com isso. E então tínhamos muitas discussões, hoje rimos. Quando eu percebi que isso vinha, que eu continuo a sentir esse desconforto, eu peço, ok, podem trazer, mas avisem-me com antecedência para eu não ter uma expectativa que vai ser uma coisa 1 a 1, porque senão para mim já não vale a pena mesmo ir. Eu tento explicar, mas o que eu quero associar aqui ao que estávamos a falar é que, ok, eu sei que isso em algumas situações me atrapalha, que principalmente me pode pôr sempre com as mesmas pessoas, a não conhecer pessoas novas, e isso é bom, eu ter essa consciência para conseguir gerir, não é, essa barreira. Mas principalmente o que me encantou e que eu associei a esta frase dos talentos são neutros, foi eu associar essa característica, se calhar não tão boa, a todas as outras que eu associo ao relacionamento, não é? Ao amor pela intimidade, pela autenticidade, pela proximidade, profundidade. Ganha, não há problema nenhum, não me importa nada ter, e faz todo sentido que uma coisa causa outra, e então acho que é outro encanto, outra forma de olhar. Agora, eu preciso trazer uma questão importante aqui, porque o que a Margarida disse, bom, primeiro que eu me identifico completamente. Eu olho pro meu... E vou dizer, não é só pro passado, não, tá? Até no presente, eu sou uma panelona, não sou nenhuma panelinha, eu sou uma panelona. Olha só, o que a Margarida disse é, eu tenho algo que, de repente, não é tão bom assim, não posso dizer que não é bom, mas, enfim, pode ser visto por outros como algo não tão bom, que é o outro lado da moeda,
do mesmo talento que traz tantas coisas boas. Ok. Só que aqui eu preciso dizer duas coisas para quem tá ouvindo a gente. A primeira é, isso não dá o direito da Margarida ou do Rodrigo de permitir que essa nossa preferência por panelinhas, por exemplo, exclua pessoas. Não dá o direito. Eu não posso falar, não, eu não gosto da Rebeca, eu gosto só da Margarida, eu não gosto da Rebeca. Rebeca, não tô afim. Isso não me dá o direito. Aí não dá, né? Não dá. Aí não dá. Eu vou reclamar logo, Vou reclamar, pô. Agora, ok, isso eu acho que é óbvio. Mas, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui que é muito importante pra mim. Quem tá ouvindo o que a Margarida disse, entenda uma coisa. Se você gosta da Margarida porque ela é autêntica, porque ela tem relacionamentos profundos, talvez você tenha que saber lidar com o fato de que ela não gosta, por exemplo, de grupos muito grandes. Então veja, o que eu tô dizendo aqui é, eu não tô dando um salvo-conduto pra Margarida ser uma chata por causa disso, mas eu também tô dizendo que quem tá de fora precisa entender isso e lidar com isso. Eu tô tentando não falar, mas a gente vai chegar no Lidere com Intenção Positiva, mas eu já quero tocar nesse tema, que é entender, olhar para isso de uma maneira positiva. E vou dizer por que eu tô falando isso. Porque o meu Significância, junto com algumas outras coisas, mas eu quero falar especificamente do Significância, é o talento que me fez ser mais elogiado na minha vida, mas também é o talento que me fez mais ser criticado na minha vida. E o que eu tô dizendo é, a crítica que eu recebo, por exemplo, quanto ao Significância, se ela tem fundamento, e quase sempre tem, é meu papel me tornar melhor para evitar esse comportamento negativo que o Significância eventualmente tenha. Concordo com isso, não tem problema. O que eu não gosto é quando quem tá de fora, ao ver esse lado negativo, ignora o positivo, ignora todo o positivo que aquele talento já trouxe na história e ataca o negativo. Por que eu não gosto disso? Porque exigir que a Margarida não goste de panelinhas é como exigir que a Margarida tenha olhos verdes naturais. Não vai ter como. É como exigir que eu seja branco. Eu não sou branco. Não tem jeito. Eu posso me esforçar o quanto eu quiser. Eu não vou ser branco. É como exigir que eu tenha, que a Rebeca tenha 2,10 metros de altura. Não tem jeito. Não tem sal. Não vai ter. Não tem. Né? Então veja, é muito importante o que eu estou dizendo aqui. Eu vou repetir. Isso não é um salvo-conduto para que eu use o meu Significância e machuque pessoas, ou que a Margarida use o relacionamento e exclua pessoas do grupo. Não. Mas, quando eventualmente essas coisas acontecerem, lembra que existe todo o lado bom do talento e que ele causa essas coisas que, de repente, não são vistas como boas. Eu acho que a única situação onde você pode mesmo atacar o lado negativo é se você apontar e a pessoa disser, dane-se, eu sou assim, me aceite assim, porque eu não vou mudar. Aí tudo bem, aí você manda a pessoa para PQP, faz o que você quiser aí. Mas, não sendo isso, porra, dá a oportunidade da Margarida de te incluir. Dá a oportunidade. Né? Por exemplo, chega e fala, pô, Margarida, aquele dia eu tava ali e você saiu com a Rebeca e não me chamou, eu fiquei chateado. Que de repente a Margarida vai falar assim, putz, Rodrigo, eu nem notei, cara, nem percebi isso. Eu ia falar isso, Rô, que às vezes acontece, inclusive, de não percepção, né? Então, é tão forte isso por conta do talento que às vezes a pessoa não percebe. Claro que se ela tiver... quando a pessoa falar, ela já vai... Vixe, é mesmo, é minha tendência natural. Ela já exatamente. Às vezes ela não percebeu que ela cometeu aquela exclusão ali. Por quê? Porque para ela tá bom como está, né, no grupo, tá confortável no grupo menor. E porque é natural. É natural. Exatamente. Olha só, eu um dia, eu tava eu devia estar na 4ª série do ensino fundamental, alguma coisa assim,
Quinta série, foi na quinta série. E a professora estava brava com a sala e chamando a atenção da sala toda. E na minha época, Margarida, a professora era brava, viu? Não era igual hoje, não, essas professoras boazinhas. Minhas professoras jogavam apagador, jogava o giz em você, né? Então ela estava chamando a atenção de todo mundo e eu não tinha feito nada de errado. Então eu estava lá sentado e ela chamando a atenção de todo mundo. De repente ela vira para mim e fala assim, ó: "E você aí que tá torcendo esse nariz aí?" Eu nem dei atenção, porque eu não sabia que era comigo. Eu olhei assim, ela: "É você mesmo." Aí eu? Ela falou: "É, por que você tá torcendo o nariz pra mim?" Eu falei: "Eu não tô fazendo nada." E ela ficou super brava. O que acontece? Eu tenho um tique, não sei se vocês que assistem já perceberam, mas eventualmente, eu torço o nariz, né? Eu tenho rinite, então eu torço o nariz. Eu não paro pra pensar assim, ó, agora já são 19h02, é hora de eu torcer o nariz. Pô, não torci o nariz hoje, meu Deus, esqueci. Preciso agora torcer 5 vezes. Não, não é assim. Eu nem vejo eu fazendo isso. Tá? Por quê? Porque é um comportamento natural. Então, por exemplo, usando o exemplo do relacionamento que a Margarida falou, e eu também tenho, acho que a Beca também tem, né, relacionamento. Um exemplo é, relacionamento às vezes fala o que ele pensa sem freio. Ele é tão transparente que às vezes ele fala assim, sei lá, ele ganha um presente e ele fala, não gostei desse presente não. Na cara da pessoa. Agora, ele não faz isso porque ele é mau. Ele não faz isso porque... Ele faz isso porque é o comportamento natural. Se você virar e falar, pô, cara, olha o que você falou, você me machucou, me ofendeu. A gente na hora vai falar, putz, cara, eu sei, eu faço isso mesmo de vez em quando, me desculpa. Faz todo sentido. Então, excelente reflexão. Acho que a gente tem que trazer mesmo. Tem um papel que é nosso, né, nesse processo, mas tem um papel também que é do grupo, né, de nos ajudar, tanto na equipe, quanto no líder, quanto nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente não é à toa que quando a gente faz um trabalho, né, de conhecimento dos talentos, é importante que você não conheça só o seu, você conheça do outro, né? E a gente vai falar sobre outros princípios orientadores, que é sobre a questão, né, da gente trazer ali a força, né, a diversidade como riqueza, e é sobre isso. É sobre você trazer uma visão que o outro não está tendo, e isso complementar a visão dele. Bom, para encerrar, a gente depois, nós vamos ter outro episódio falando sobre os outros princípios, tá? Mas para encerrar esse episódio, a Margarida fez uma pergunta muito interessante aqui pra gente, que é: quais podem ser as consequências de que quem tem acesso ao Clifton Strengths e não é auxiliado por um coach, mas quais as consequências específicas desse princípio? No outro episódio a gente fala dos outros. Mas e desse item? O não entendimento por parte da pessoa de que temas de talento são neutros, porque ela não teve alguém trabalhando com ela. Como é que isso pode impactar negativamente na percepção dela do resultado do teste? Eu acredito que a maioria, o que acredito que aconteça seja esquecer ao fim de algum tempo. Ou seja, é algo giro, giro é muito português, ajudem-me, legal, legal. que fez e que até se identificou, bacana, bom. Até bacana é muito antigo, Beca. Bacana é antigo demais. Não, legal. Vamos ficar com legal, por favor. Massa é baiano. Massa é baiano. Ok, então depende de cada parte do Brasil. Fiquemos com legal, vai. É isso, ou seja, parece que foi um quiz ou um outro teste que fez, que até respondeu e até se identificou com algumas coisas. Algumas das coisas interpretou como positivas e outras como negativas, muito provavelmente pela própria percepção de si próprio ou feedback que já recebeu sobre aqueles... Da esposa, do marido. Exatamente. Né? Feedback da esposa, do marido. Putz, é muito assim. E aí ele acha que aquilo é ruim. Exatamente. Ou seja, eu acho que a maioria, o que deve acontecer é que ficam iguais, que não é tão grave. Mas há o risco de ser usado como um atestado. Por exemplo, alguém que tenha, sei lá,
Ativação, alto. Comando, ativação. Ativação. Já que comando é raro no Brasil, né? Vamos para a ativação, que dizem que são pessoas impacientes. Está lá escrita a palavra impaciente. É muito possível que alguém com ativação alto pegue no relatório e explique às pessoas à sua volta: olhem, eu vou ser sempre assim, impaciente. Desculpa, mas eu sou assim. Sim. Não há nada a fazer, está aqui escrito, levem comigo assim impaciente para o resto da vida, não é? Ou seja, exatamente o que estavas a dizer, de que Ele passa a carregar o relatório embaixo do braço. Isso. Quando alguém fala assim, você tá muito impaciente hoje. Pera aí, ó. Tá aqui, ó. Esperada. Exatamente. Ou até de também ter aquela ideia de uma confiança a mais, não é? Há também sempre esse risco, dependendo dos talentos que a pessoa tiver, não é? Porque alguns talentos não permitem isso, mas de ler aquilo, então quer dizer que eu sou muito bom, sei lá, a definir estratégia, porque leio estratégico e a confundir palavras, e até como a Rebeca trouxe este exemplo específico hoje, isso é muito comum, e então a pessoa fica a achar que sem ter que estudar ou aplicar tempo ou perceber ao certo o que quer dizer aquele tema de talento, vai obrigatoriamente assumir que é um as a planear, por exemplo. Exatamente. E às vezes ele passa a negligenciar o desenvolvimento dele mesmo, porque ele acha que a Gallup disse que ele é espetacular naquilo, né? Yes. E tem uma coisa que eu também acho que é um risco, que é, existem alguns talentos, alguns temas de talento, que naturalmente as pessoas têm uma visão negativa a respeito deles. Por exemplo, competição. Competição é muito comum, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui fazer devolutiva com alguém que tinha o talento competição e a pessoa já começa a falar do competição já se defendendo, sabe? Não, eu não gosto de ganhar do outro, eu gosto de ganhar de mim mesmo. Aí eu falo, balela. Né? Por quê? Porque, agora olha só, se eu não estiver do lado dele para explicar isso, para explicar que tudo bem ter competição, o errado é pisar no outro para ganhar, o errado é prejudicar o outro para que ele ganhe, né? Mas ele ter competição e querer ganhar é ok. E mais do que isso, ele vai, mais do que apenas ok, é positivo no sentido de que ele arrasta pessoas junto com ele por conta da motivação que ele tem em ser o primeiro, né? Mas, se não tiver alguém do lado para ajudar a pessoa a entender isso, ela pode sim sair com uma visão negativa, porque o mundo criou na cabeça dela uma visão negativa daquele tema de talento, né? Eu gosto muito, né, de pensar nessa perspectiva dessa pergunta como, né, o relatório como uma caixa de ferramentas, como a gente falou ali do martelo, né? É uma caixa de ferramentas, só que se você não traz um processo de coach, um processo realmente estruturado para você refinar e usar e transformar ele em ponto forte, é uma ferramenta que está lá empoeirada, está guardada. Então, eu gosto muito de pensar nessa perspectiva. Você sabe que tem, então acho que o teste traz essa clareza de observação e de percepção. É uma foto, né, de que você tem, só que fica na foto, não vai para a sua vida, né? Então, eu gosto de pensar muito nessa perspectiva, assim, principalmente do ser neutro, né? Então, a gente vai ficar da mesma forma, é como se fosse essa foto, mas certo, diante dessa foto, o que eu quero transformar? Qual é o filme que eu quero agora, a partir de agora, fazer? Qual é o movimento que eu quero fazer? Né? E sair da foto e ir para o filme, e ir para o uso realmente do nosso talento como ponto forte. Adoro essa metáfora, adoro Né? Isso, Beca. É, já te ouvi falar isso várias vezes e adoro isso. Gerar movimento. Então, eu penso nessa perspectiva, sabe? Se o relatório é essa foto, mas você pode gerar movimento. Qual é o movimento que você quer gerar agora a partir desse relatório? E o coach traz muito essa perspectiva, né? De tirar você desse lugar, de só contemplar, ok, é maravilhoso, a gente vai ter um momento de valorizar essa nossa foto, mas certo, e a partir de agora? Eu gosto muito dessa pergunta, certo, e a partir de agora? A partir de agora, o que você vai fazer com isso que você tem, né, com as barreiras que você tem, com o talento que você tem, que você pode usar ainda mais. Então, é sobre essa questão do ser neutro, que o que vai depender muito é o que você vai fazer a partir de então.
Legal, muito bem. Temos um episódio. Nos próximos episódios, a gente vai falar dos outros 4 princípios. A gente começou com esse primeiro, porque a gente hoje teve toda aquela introdução do Spotify e também porque a gente quis explicar primeiro o que são os princípios. Então, no episódio de hoje, a gente vai ficar com o primeiro. Continua aí nos assinando, mantém a assinatura aí no seu aplicativo de podcast, que logo, logo vai chegar para você aí mais explicações sobre os outros princípios. Então, quero pedir para você, novamente, pedir para você nos compartilhar. A gente está agora começando o novo ano do Spotify. Quero que o ano que vem a gente se surpreenda mais ainda positivamente com a retrospectiva. Então, compartilha a gente, segue a gente e, apoia.se/TPS. Contribui lá com a gente para a gente poder continuar produzindo coisas legais aqui para vocês. E como é que você quer comemorar esses resultados? Não esqueça de responder. Como é que você quer comemorar esses resultados? Boa! Vamos botar isso lá como uma pergunta para vocês. Então, um beijo para vocês, até a semana que vem. Terça-feira que vem, às 7 horas da manhã, você tem um encontro marcado com a gente aqui para mais um episódio desse podcast que eu acho que não é neutro não, hein? Esse podcast tem opiniões muito bem fundamentadas. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.